Amém. Aplauda o Senhor pela caminhada dessa igreja. Glória a Deus. Deus te abençoe. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero, nessa manhã, compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Abacuque, profeta Abacuque, no capítulo 3. Nós vamos ler apenas um versículo e vamos usar esse primeiro versículo aqui como um ponto de partida para aquilo que eu creio que Deus quer falar ao meu e ao teu coração nessa manhã. Então, Abacuque 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. Deixa eu repetir. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Amém? Essa é a palavra do Senhor, palavra do profeta Abacuque. E eu quero, antes de nós entrarmos especificamente no tema, que é aviva no Senhor, e nós vamos falar um pouquinho a respeito de avivamento, entender um pouquinho qual é a expectativa de Deus para com a minha vida e com a sua vida. E antes de nós entrarmos nesse tema específico, eu quero falar um pouquinho a respeito desse profeta, o profeta Abacuque. Quantos aqui já ouviram falar do profeta Abacuque? Tem alguns livros da Bíblia, pastora Meg, que às vezes a gente não fala muito. Profeta Naum, profeta Ageu, são profetas, são homens que Deus levantou para que naquele tempo específico trouxesse uma mensagem do céu para o povo. O profeta é esse homem, o profeta é o amigo de Deus. É aquela pessoa que, embora os pés dela estejam na terra, os ouvidos dela estão atentos àquilo que está acontecendo no céu. E o profeta é essa pessoa, é aquele que traz a mensagem do coração de Deus para a nação. E hoje é isso que nós estamos fazendo, trazendo aquilo que entendemos que está no coração de Deus para os nossos dias. E trazendo um pouquinho desse contexto onde o profeta Abacuque estava inserido. Aqui o ano é mais ou menos 600 antes de Cristo. Então, só para eu te ajudar aqui nessa cronologia, você lembra que o povo de Israel foi liberto do Egito? Você lembra disso? Mais ou menos ano 1500. Então, o povo vem nessa trajetória, fica aquele tempo no deserto, se estabelece na terra prometida, a terra de Canaã, e mais ou menos lá no ano 1000, lembre-se, nós estamos voltando aqui no tempo, 1500, no ano 1000, Deus levanta o rei Davi. Todo mundo conhece o rei Davi. Mais ou menos ano 1000. O império, então, ali de Israel, o reino de Israel vive o auge espiritual. Ele vive ali um tempo de profunda intimidade com Deus, uma volta muito grande para Deus. Nós estamos aí no ano 1000. 400 anos se passam, Deus levanta no ano 600 aproximadamente o profeta Abacuque. E o contexto que o profeta Abacuque se encontra é um contexto de um declínio espiritual muito grande. Aquela nação que tinha vivido o auge espiritual, com Davi, com Salomão, com a construção do templo, o povo agora vive então esse declínio espiritual. E é nesse contexto que surge o profeta Abacuque. E o profeta Abacuque então tem um diálogo muito honesto com Deus. O profeta Abacuque olha para a nação e fala assim: Senhor, até quando? Até quando? Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Senhor, o Senhor não está vendo a injustiça, a violência, o roubo, a idolatria? Senhor, o Senhor não está vendo isso? Esse é o contexto da nação. Aliás, muito semelhante ao contexto que a gente vive. O contexto que a igreja vive hoje. A igreja olha para o mundo, olha para a nação, olha para tudo que tem acontecido e fala assim: Senhor, até quando? E a nossa oração muitas vezes é: Senhor, volta logo, porque está muito difícil.
Esse é o profeta Abacuque. E nesse contexto, então, o profeta Abacuque olha para Deus e fala assim: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, o Senhor fez tantas coisas lá atrás. O Senhor tirou o povo do Egito com mão forte, com um braço poderoso. O Senhor se manifestou, fez milagres. O Senhor trouxe o maná. O Senhor tirou água da rocha. Senhor, o Senhor sustentou esse povo até aqui. Senhor, aviva a tua obra. Faz de novo, Senhor. É como se o profeta Abacuque olhasse para Deus, olhasse para a nação e falasse: Senhor, faz de novo. Traz vida de novo, Senhor. Traz vida. Esse é o clamor do profeta Abacuque. Senhor, traz vida. E o tema dessa mensagem é justamente: aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Eu creio que Deus nessa manhã quer falar o meu e o teu coração. E quando a Dani veio interceder e falou a respeito de se voltar para o Senhor, eu falei: Senhor, há um alinhamento hoje do céu aqui nesse lugar. Porque a mensagem vai falar justamente sobre isso, sobre voltarmos para Deus. E o avivamento, esse aviva que o profeta Abacuque traz, na realidade essa palavra é nada mais do que trazer vida àquilo que está morto. Quando o profeta olha para Deus, olha para a terra, ele vai dizer assim: Senhor, aviva-nos, aviva-nos. E avivar é isso, avivamento é isso. Avivamento é trazer vida àquilo que está morto. E aí eu quero te perguntar nessa manhã: o que é que está morto aí dentro? O que precisa ganhar vida aí dentro do teu coração? O que morreu aí dentro? Foi a fé? Foi a paixão pelas coisas de Deus? Talvez você tenha vivido dias gloriosos aqui nesse lugar mesmo, mas hoje parece que a tua fé está desse tamanho, bem pequenininha, fraca. O que é que morreu aí dentro? Foi o amor pelas coisas de Deus? Talvez tenha sido o amor próprio, o amor por você mesmo. O que está morto aí dentro? Essa é uma manhã de avivamento. Essa é uma manhã em que eu creio que o Espírito Santo virá com poder sobre o meu e o teu coração e vai trazer vida àquilo que está morto aí dentro. Me permita perguntar mais uma vez: o que está morto aí dentro? O que é que morreu e você não vê mais expectativa, perspectiva de vida? O que é que morreu aí dentro? Feche os teus olhos um instante. Quero que você, nesse momento, feche os teus olhos e pergunte para Deus: Senhor, o que precisa ganhar vida dentro de mim? Senhor, o que se apagou? Senhor, o que está morto dentro de mim? Traz ao meu coração. Traz ao meu coração isso. O que está morto aí dentro? Pode abrir os seus olhos. Sabe, às vezes, as circunstâncias da vida, elas mexem com a gente de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão violenta, que o nosso coração, ele vai para longe de Deus. As circunstâncias que vivemos, talvez uma crise financeira, talvez um problema na família, talvez um problema de saúde, talvez uma decepção, aqui dentro da igreja mesmo. Talvez você ficou decepcionado, você foi machucado, talvez aqui dentro, talvez dentro da sua família,
E aquilo trouxe uma marca tão profunda no teu coração, que talvez você desanimou da fé. Talvez você abandonou aquele propósito, aquele chamado que Deus te deu há tanto tempo. E algo que você trazia e cuidava com muito zelo. Sendo sincero, eu não sei exatamente o que está acontecendo no teu coração. Mas uma coisa eu sei. O clamor do profeta, ele foi respondido por Deus. O que o profeta pedia para a nação, ele foi atendido. É bem verdade, muitas circunstâncias aconteceram, e não cabe aqui contar toda a história da nação de Israel. A minha preocupação hoje é que nós possamos olhar para o nosso coração, olhar para dentro de nós e enxergar em Deus uma expectativa de que Deus traga vida naquilo que está morto. E por isso eu pedi que você orasse e pedisse para que o Espírito Santo trouxesse ao teu coração aquilo que está morto aí dentro. O que é que precisa ganhar vida aí dentro do teu coração? Porque deixa eu te dizer algo, essa obra de avivamento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Nada pode substituir o agir de Deus. O avivamento não é feito por pessoas. O avivamento ele pode ser, ele pode nascer num contexto de pessoas, mas uma pessoa não tem a capacidade de avivar o coração do outro. É só o Espírito Santo que pode isso. E Deus se faz presente hoje aqui. O Senhor está na casa. Jesus está presente aqui. E onde Jesus está presente, a esperança ressurge. A vida ressurge. Quando nós lemos os evangelhos, a gente vê todos aqueles que se achegaram a Jesus, todos aqueles que abriram o seu coração para serem alcançados por Jesus, todos esses tiveram as suas vidas transformadas. E nessa manhã eu creio que Deus marcou esse encontro comigo e com você, para que isso que está morto dentro de você possa nessa manhã receber um fôlego de vida, um sopro de vida da parte de Deus. Eu creio que você vai sair daqui convicto de que não é o fim, não acabou. Se as circunstâncias da vida disseram para você que acabou, eu quero te dizer que Deus nessa manhã vem ao encontro do teu coração para dizer: não acabou, não acabou. Deus é um Deus de recomeço. Quantos creem nisso? Quantos creem que Deus é um Deus de recomeço? Você deseja nessa manhã ser reavivado pelo Espírito Santo? Você deseja nessa manhã? Eu desejo receber um fôlego da parte de Deus, trazendo renovo, trazendo restauração, trazendo vida. Vida. Você crê nisso? Você deseja isso? Enche o teu coração de expectativa, porque eu creio que é isso que Deus vai fazer. Avivamento é isso, é trazer vida àquilo que estava morto. Avivamento é se voltar para Deus. Se voltar para Deus. Avivamento é isso. Porque todas as vezes que nos afastamos de Deus, a chama que arde no nosso coração, ela vai se apagando. A Bíblia diz: não deixe extinguir o fogo do Espírito. Se a Bíblia diz: não deixe extinguir o fogo, significa que ele pode ser extinto. Por isso, avivamento é essa volta para Deus. É esse se voltar de todo o coração para Deus. Tem um texto de Zacarias, eu quero ler com você, Zacarias 1:3. Olha o que o profeta vai falar. O profeta vai dizer assim: voltem para mim, diz o Senhor, e eu voltarei para vocês. Você consegue perceber que há um movimento nesse texto?
voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Esse texto e tantos outros vão falar a respeito dessa predisposição que Deus tem em nos acolher, em estender a mão para nós todas as vezes que nós decidimos nos voltar para Ele. O profeta Jeremias, que é contemporâneo ali do profeta Abacuque, ele vai escrever assim: olha, vocês vão me buscar de todo o coração, e eu me deixarei ser achado por vocês. Você consegue entender o que Deus está falando aqui através do profeta? Você consegue entender o que Deus está falando nesse culto para mim e para você? Se volte para mim. É como que dessemos um passo na direção de Deus, e ao fazer isso, Deus dá um passo na nossa direção e estende a mão para nos receber. É isso que Deus faz. Quando falamos em avivamento, em trazer vida àquilo que está morto, estamos falando disso. Estamos falando em nos voltar para Deus. Mas aí talvez você esteja se perguntando: tá, mas e como que eu faço isso? Porque vamos ser bem sinceros, isso não é uma coisa fácil. Voltar-se para Deus, e especialmente voltar-se para um lugar onde nós já pisamos, não é uma tarefa fácil. Talvez você já tenha vivido um auge espiritual, talvez você já tenha vivido um fervor espiritual muito grande, e hoje você não consegue voltar para esse lugar. Parece muito difícil, e de fato é difícil. Não é fácil você, depois de viver um declínio espiritual, seja por qual motivo for, seja por uma tristeza, por uma aflição, por uma doença. Você quer motivo maior do que uma enfermidade no nosso corpo para trazer um declínio espiritual? Você quer ver uma circunstância adversa dentro de casa? Esse é um grande motivo para nos levar para um lugar de declínio espiritual. É aquela situação em que nós clamamos a Deus e parece que do outro lado ninguém responde. É só um silêncio. Mas não é um silêncio verdadeiro. É o silêncio que nós percebemos. Mas Deus, nós sabemos, Ele nunca está em silêncio. Os olhos dele estão sobre toda a terra. O braço forte do Senhor continua nos sustentando. Mas sejamos sinceros que não é fácil voltar para esse lugar. E por isso, nessa manhã eu quero, em 3 aspectos aqui, tratar esse caminho de volta para Deus. Eu quero aqui, em 3 momentos bem distintos, falar um pouquinho sobre esse caminho de volta. Como nos voltar para Deus? Como voltar para aquele lugar de intimidade, de segurança, de refrigério, de descanso em Deus? Como voltar para esse lugar? A primeira forma de fazermos isso é reconhecendo que precisamos disso. Pode parecer meio redundante você pensar: tá, mas eu sei que eu preciso, mas eu não consigo. E pode parecer redundante, mas o reconhecer a minha miséria, o reconhecer que eu preciso ser tratado em determinada área, é o primeiro ponto. E é fundamental. Reconhecer aquilo que está morto é o primeiro passo para que aquilo ganhe vida novamente. Então nós lemos o texto de Zacarias. O profeta vai dizer: olha, volte-se para mim. Volte-se para mim e eu vou me voltar para você. Hoje, nessa manhã, espiritualmente, é como se a gente estivesse apresentando o nosso coração para Deus e falando para Deus: Deus, está morto. Está morto. Traz vida. Traz vida. E o primeiro aspecto, então, é esse reconhecimento. Reconhecer a nossa falha, reconhecer aquilo que precisamos melhorar, é reconhecer aquilo que precisamos que Deus traga a vida de novo.
E essa necessidade de vida, ela pode ser de repente dentro da nossa família. Talvez na nossa conjuntura familiar. Talvez seja nas disciplinas espirituais. Talvez você não tenha nem ânimo mais para orar. E às vezes a gente recebe palavras de incentivo, e eu creio que quem fala, às vezes fala com toda boa vontade, e fala assim para nós: ora, você precisa orar mais. E só você sabe como é difícil encontrar esse lugar de intimidade com Deus. Só você sabe quando a fonte seca e você tem sede. Então, reconhecer aquilo que morreu, reconhecer a necessidade de Deus, reconhecer que precisamos voltar, esse é o primeiro aspecto. E logo em seguida desse aspecto, um segundo ponto é que nós precisamos apresentar para Deus um coração quebrantado. Um coração quebrado, moído diante de Deus. E eu digo isso porque muitas vezes a gente busca viver por aparência. Você já viveu de aparência? Levanta a mão alguém, só para não ficar sozinho aqui, não passar vergonha. Já viveu de aparência? É terrível. É terrível. É terrível alguém te perguntar com toda boa intenção: como que você está? E você com a voz embargada, uma dor tremenda, dizer: está tudo bem. Mas você e Deus sabem que não está tudo bem. O quebrantamento, essa sinceridade diante de Deus é fundamental. O dobrar o joelho diante de Deus e falar: Deus, está tudo mal, está ruim, está tudo seco, tem um vazio aqui dentro, está doendo. Isso é fundamental. A Bíblia vai dizer, o salmista vai falar que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Sabe o que isso significa? Que quando eu e você apresentamos o nosso coração com sinceridade diante de Deus, apresentamos o nosso coração todo quebrado para Deus, Deus Ele não despreza. Deus não é indiferente a mim e a tua dor. Deus é capaz de trazer vida de novo para o teu coração. Você crê nisso? Deus é capaz de te reavivar. Deus é capaz de te levar de novo para o centro da vontade dEle e reacender, quem sabe, até aquele chamado que Deus te deu há tanto tempo, que está apagado, está morto aí dentro de você. E eu creio que dentro desse contexto de quebrantamento, de arrependimento, de volta para Deus, Deus é capaz de trazer o fervor de novo para o nosso coração. Deus é capaz de restaurar todas as coisas, mas há um movimento meu e seu que é fundamental. Eu e você precisamos nos mover na direção de Deus, ainda que com a fé bem pequenininha, ainda que sem muita perspectiva. A semelhança de Pedro, que pescou a noite inteira, mas em cima de uma palavra, ele vai e lança as redes de volta. E ele é surpreendido. Eu creio que Deus pode fazer isso no meu e no teu coração. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que muitas vezes a gente vai contemporizando as coisas. E esse contemporizar e esse aceitar um padrão inferior àquele que Deus tem para as nossas vidas é um grande perigo.
contemporizar aquilo que não é normal é um dos maiores perigos na vida cristã. De repente, vou pegar aqui um exemplo de disciplinas espirituais. De repente você tinha uma vida de um fervor espiritual e você orava todos os dias. E você orava e Deus respondia, e você ouvia a voz de Deus, tinha intimidade com Deus, os problemas se apresentavam diante de você, e você se levantava forte e declarava uma palavra de vida. E de repente, dia após dia, você entra num declínio espiritual, você já não ora todo dia. Orar todo dia, besteira, não precisa disso não. De repente você que lia a Bíblia todo dia fala assim, mas é muito radicalismo, Roberto. Para quê? Ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, passar 1 hora, 2 horas, 3 horas com Deus. Não precisa disso. Talvez seja em casa um relacionamento familiar, você talvez já não fale mais com seu filho, com a frequência que você falava, também, ele cresceu já, não precisa mais disso. Talvez nas refeições da mesa, não precisa sentar na mesa. Para quê? Não precisa disso. E sabe, nas pequenas coisas, a gente vai ficando aquém da vida que Deus tem para nós. Quando nós lemos que Deus veio nos trazer vida e vida plena, essa vida plena é uma vida no padrão de Deus, não no padrão que nós escolhemos. E aí, dia após dia, as coisas vão morrendo dentro de nós. E acredite, isso acontece de uma forma muito rápida. É mais fácil a chama do Espírito perder força dentro de você do que ela ganhar força. Eu quero ler um texto que Paulo escreve aos Tessalonicenses, lá na segunda carta, 2 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, falando àquela igreja, ele vai dizer assim, ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E aqui Paulo está falando a respeito da volta de Jesus. Havia ali naquela igreja uma discussão a respeito de quando Jesus viria. E ali naquela igreja acreditava-se então, levantou-se ali um movimento de crença que Jesus estava prestes a voltar. E o apóstolo Paulo fala, olha, não deixe que ninguém vos engane. Isto, a volta de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E meus irmãos, esse talvez seja o maior problema da igreja de hoje. A igreja de 2025 talvez esteja sofrendo fortemente um ataque das trevas que vem trazendo apostasia para a igreja. Essa palavra apostasia, ela não existe no léxico português. Ela foi transliterada lá do grego, apostasia. E ela significa uma rebeldia, uma revolta, uma rejeição. Apostasia. E apostasia termina onde? Em frieza espiritual. E a apostasia não está acontecendo lá, em quem está fora da igreja. Quem está fora ainda nem teve um encontro com Jesus. A apostasia está acontecendo dentro da igreja. E esse é um espírito que atinge a igreja. E atinge a igreja de que forma? Trazendo normalidade para aquilo que não é normal. Eu quero falar com você que está aí na sua casa. Você que está assistindo esse culto de forma online. É uma bênção existir o culto online. Mas deixa eu te falar,
Talvez você já esteve aqui nesse lugar. Talvez não haja impedimento nenhum para você estar aqui, mas você se acomodou. Talvez você hoje prefere assistir o culto aí da sua casa, podendo estar aqui, morando aqui na cidade de Curitiba, na região metropolitana. Permita que Deus traga vida ao teu coração nessa manhã. Teu lugar é aqui. Teu lugar é aqui, nada substitui a comunhão dos irmãos. O salmista vai dizer que determinadas bênçãos Deus ordena na congregação, na reunião dos santos. O teu lugar é aqui. O teu lugar é aqui. Deixa o comodismo de lado. Receba essa palavra com muito amor, com muito afeto. Mas o teu lugar é aqui. Se você pode estar aqui, venha. Tem um lugar para você aqui, pode ter certeza. E a apostasia faz isso. Traz frieza para o nosso coração. Talvez você vinha todos os domingos no culto. Agora você vem uma vez por mês. Vem no domingo de ceia. Venho na ceia, já aproveito e entrego o dízimo. Apostasia, abandono, rejeição, rebeldia, virar as costas para as coisas de Deus. E aí talvez você fale, não, mas eu estou na igreja, eu venho, eu participo, eu assisto, eu dizimo. Que bom. Mas a apostasia é muito sutil. Talvez, como o próprio Jesus disse, você está aí e tem fama de que está vivo, mas talvez aí dentro você já esteja morto. Apostasia. E sabe como que a gente vence a apostasia? Se voltando para Deus, reconhecendo que precisamos de Deus, reconhecendo que precisamos de um avivamento, reconhecendo que precisamos voltar a ouvir a voz de Deus como ouvíamos antes. Precisamos voltar a permitir que a chama do Espírito queime no nosso coração. Tem pessoas aqui que, há pouco tempo atrás, no louvor, sentia as pernas tremerem. Tinha que ficar de joelho, porque senão caía. E hoje a gente vem para cá e parece que é mais um culto. E a gente fecha os olhos e canta e tem uma aparência espiritual. Parece que está vivo, mas está morto. Nós precisamos de um avivamento. Eu preciso de um avivamento. Quem precisa de um sopro de Deus aqui? Levante suas mãos. Você precisa de sopro? Deus está aqui nessa manhã. Ele quer soprar vida sobre o meu e o teu coração. Me permita contar em alguns minutos um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida há uns anos atrás. Eu tinha mais ou menos uns 5 anos de conversão. Era mais ou menos o ano de 2016. 5, 6 anos de convertido, e Deus começou a gerar algo em mim que era algo incontrolável. Deus começou a gerar uma fome, uma sede, um desespero de Deus. Ele começou a gerar isso dentro de mim, um desespero santo. E aquilo foi tomando conta de mim, e aquilo foi crescendo, e chegou num determinado momento, em 2016, que eu tive um avivamento pessoal tremendo. Deus literalmente me virou de cabeça para baixo. Deus mudou todas as minhas prioridades. Deus me transformou por completo. Eu só queria saber de Deus. Naquele momento eu trabalhava em 2 colégios, eu dava aula de manhã e de tarde. E entre uma aula e outra eu passava em casa, porque ficava bem no meio do caminho. E eu lembro que
na hora do almoço. Eu tinha 30 minutos de almoço. Eu já chegava em casa chorando, porque o lugar que eu queria estar era de joelho no sofá da sala, orando. E ali eu ficava, passava os 30 minutos, eu voltava, ia trabalhar. E aquilo foi me consumindo, aquilo foi gerando um fogo, uma paixão, e a minha vida foi totalmente transformada. Esse avivamento coincidiu com o meu chamado pastoral, e Deus ali mudou todas as minhas prioridades. Tudo mudou. O meu tempo era para Deus. O meu tempo de oração, que era de 15, 20, 30 minutos, passou a ser de 2, 3 horas, 4 horas. Eu fiquei literalmente maluco por Deus. Maluco por Deus. Maluco. Eu chegava em casa, deixava o carro em casa e entrava no ônibus para pregar o Evangelho. E aquilo me consumia de uma forma. Aquela paixão, aquele fogo. Aquilo era muito forte. Aquilo era muito forte. E aquilo foi 2016, 2017, aquele fogo ardendo. E as circunstâncias da vida nem sempre são fáceis. Os percalços da vida vêm. Enfermidade, dificuldade financeira, desafios familiares. Você sabe melhor do que eu as dificuldades que você tem passado. Mas eu fiz questão de contar esse breve testemunho, porque esse testemunho, ele tem 2 propósitos na realidade. 2 propósitos. Um deles é te incentivar, você que um dia já esteve nesse lugar, no Santo dos Santos, você que um dia já viveu uma intimidade com Deus. Esse testemunho é um encorajamento para você voltar para esse lugar. E se você ainda não viveu isso com Deus, saiba que é possível. É possível. E esse testemunho, eu estou falando aqui porque eu quero justamente te falar algo muito importante. Todas as vezes que depois desse período de um avivamento tão grande, todas as vezes que eu entrei por algum motivo, em um declínio espiritual, todas as vezes o Espírito Santo falava ao meu coração: ei, lembra onde você estava? Lembra os lugares para onde eu te levei? Lembra como eu falava ao teu coração? Lembra como eu fazia prodígios e maravilhas através da tua vida? Lembra? Meus irmãos, eu cravei uma bandeira num lugar chamado Santo dos Santos. E todas as vezes que por algum motivo eu me desviava, eu olhava para trás e sabia que tinha uma bandeira cravada lá. E eu sabia o lugar de volta. Deus muitas vezes nos marca de uma forma tão profunda, que quando a gente se esquece de algo, o Espírito Santo vem e fala: ei, volta lá. Você sabe o caminho de volta. Você já esteve lá. Você já pisou naquele lugar. Volta. Volta. Essa manhã é uma manhã de volta para Deus. Volta para Deus. Avivamento é volta para Deus. É se voltar para Deus de todo o coração. Porque tem uma bandeira cravada lá. O teu lugar é lá. Se você passa por esse momento de frieza, de fraqueza espiritual, saiba, existe um caminho aberto de volta para esse lugar, de fervor espiritual. É nesse lugar que Deus espera que nós estejamos. É nesse lugar. Volte para Ele de todo o coração. Tem um texto de Apocalipse no capítulo 2, no versículo 5, que ao escrever
essa carta, o próprio Jesus vai falar através de João. Apocalipse 2:5. A carta à igreja de Éfeso. Meus irmãos, essa carta ela pode ser carta, e aí você coloca o teu nome aí. Carta para o Miguel. Essa carta é para você. Essa carta é para mim e para você. Olha o que o texto diz. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Por isso nós começamos orando e pedindo para que o Espírito Santo trouxesse ao teu coração aquilo que está morto aí dentro. Vou te perguntar de novo, o que está morto aí dentro? O que morreu aí e você nem percebeu? Talvez você esteja aí andando com fama de quem está vivo, mas está morto. O que morreu aí? Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Há um caminho aberto de volta. Há um caminho de volta. Mas é um caminho que você por si só não consegue voltar. Porque, como eu disse antes, o avivamento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. O avivamento ele não começa com celebração. Ele termina sim com celebração, mas ele não começa com celebração. Um avivamento começa com rendição, com quebrantamento, com arrependimento, com volta para Deus. E termina sim com celebração, porque Deus é um Deus de celebração. Mas o texto aqui, ele nos ensina esses passos. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Lembre-se. Traz à tua memória aí o que está morto. O que precisa ganhar vida nessa manhã? É a tua vida familiar? É a tua vida financeira? É a tua vida espiritual? São os teus relacionamentos? O que está morto aí dentro? Lembre-se. E há uma segunda orientação. Arrependa-se. Deus nos convida nessa manhã para um arrependimento. Para um lugar de arrependimento. Para uma volta para Ele falar, Senhor, é verdade. É verdade. Eu tenho vivido num padrão inferior àquilo que o Senhor deseja de mim. Arrependimento. Confissão de pecado, volta para Deus. E a terceira orientação. Volte-se à prática das primeiras obras. Volte-se à prática das primeiras obras. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada com Deus. Eu não sei há quanto tempo você já é um cristão. E esse convite, ele não está ligado ao tempo que você tem de caminhada, se você já é batizado, se você não é, talvez você esteja aqui pela primeira vez. Esse convite é para todos. Volte. Volte. Feche os teus olhos um instante, curva a sua cabeça. Há um chamado de Deus para o teu coração nessa manhã. Há um clamor do teu espírito para o Espírito Santo de Deus. Há um grito de desespero do teu espírito para o Espírito Santo de Deus. E é o mesmo grito do profeta Abacuque. Aviva-nos.
Aviva-nos. Aviva-nos. E nessa manhã eu creio, eu tenho convicção de que o Espírito Santo vai trazer vida àquilo que estava morto. O Espírito Santo vai trazer vida ao teu chamado que está apagado, ao propósito que se perdeu ao longo do tempo. E enquanto vamos ser ministrados aqui pelo louvor, o convite da parte de Deus para você é o seguinte: apresente-se. Apresente-se diante de mim, e eu trarei vida ao teu coração. Assim diz o Senhor. Apresente-se diante de mim, e eu trarei vida ao teu coração. Enquanto somos ministrados aqui pelo louvor, saia do seu lugar, venha aqui à frente e apresente o teu coração para Deus. Amado Espírito Santo, essa obra é tua, Senhor. Amado Espírito Santo, essa obra é uma obra exclusiva do Senhor. Senhor, apresentamos nessa manhã o nosso coração. Apresentamos, Senhor, o reconhecimento de que precisamos da vida do Senhor sobre nós. Amado Espírito Santo, vem com fôlego de vida sobre nós. Sopra a vida, Senhor. Sopra a vida, Senhor, sobre aquilo que está morto. Sopra a vida, Espírito Santo. Só o Senhor é capaz de fazer isso. Só o Senhor, ó Deus, é capaz de devolver o calor ao nosso coração. Amado Espírito Santo, tem pessoas aqui que não conseguem mais há algum tempo sentir a tua presença. Amado Espírito Santo, eu peço que nesse momento o Senhor traga uma testificação ao coração dos teus filhos aqui, da tua presença, do teu selo, do teu fogo. Testifica, Senhor. Testifica ao coração dos teus filhos nessa manhã. Testifica, Senhor, a tua presença. Testifica, Senhor, que o Senhor não foi embora. Testifica, Senhor. Testifica ao coração dos teus filhos. Arde o peito dos teus filhos, Senhor. Arde, Senhor, arde. Faz queimar a chama novamente, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Testifica a tua presença. Testifica a tua presença, Senhor. Amado Espírito Santo, damos liberdade ao Senhor. Nos arrependemos, Senhor, de termos ido para longe de Ti. Reconhecemos que só há vida no Senhor. E nessa manhã, nos arrependemos e nos voltamos a Ti de todo o coração. Obrigado, amado Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Espírito de Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu mover. Obrigado por essa obra de avivamento que o Senhor está recomeçando hoje na vida dos Teus filhos. Senhor, obrigado. Obrigado. Nos encoraja, nos fortalece, nos ajuda a voltar para o centro da Tua vontade. Reorganiza as prioridades do nosso coração, Senhor. Faz assim. Faz assim. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê o teu melhor aplauso a Jesus. Aplauda Ele. Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Retornamos às 18h30. Vai na paz, que Deus te abençoe e até logo mais, 18h30. Deus te abençoe.